Olá, meus amores, de novo, vamos lá? Vamos dar continuidade? Então, vamos lá. Vamos só relembrar aqui o que a gente já viu. Quais são as características da nossa redação oficial? Impessoalidade, que consiste exatamente em você ignorar da sua produção textual as impressões individuais de quem escreve e as impressões individuais, na verdade, de quem recebe. Nós temos que tratar esse destinatário com impessoalidade de maneira homogênea. Não esquecer também de o próprio assunto também dever ser tratado, na verdade, com o que, pessoal? Com total impessoalidade. Não esquecer que a gente falou do uso do padrão culto da língua portuguesa, que evita o uso de expressões restritas, uma vez que a função precípua da redação oficial é o que, galera? É informar com clareza e objetividade. Não esquecer que, tendo em vista o uso desse padrão culto, você deve evitar também o uso de uma linguagem rebuscada, ok? Existem ainda outras duas características que estão ligadas a esse uso do padrão culto, que é a formalidade e a uniformidade, mais especificamente a formalidade. Quando eu falo em formalidade, galera, eu me volto aqui para, óbvio, para o uso desse padrão culto, mas também para o que, pessoal? Para o bom uso dos pronomes de tratamento. Eu vou ter que fazer uso desses pronomes de tratamento de maneira adequada para o que, gente? Para tratar com civilidade, com polidez, o assunto do qual cuida a minha comunicação. A uniformidade, ela se volta à clareza datilográfica, ao uso de papéis uniformes, tendo em vista, na verdade, a nossa administração, e também a correta diagramação desse documento oficial. Nós vamos dar continuidade com outra característica, que é a concisão. Ó, galera, a concisão, ela consiste em você colocar na sua correspondência oficial somente aquilo que é necessário para a informação chegar ao seu interlocutor com clareza. Então, deve haver a transmissão de um máximo de informação, porém com um mínimo de palavras. Professora, escrever de maneira concisa implica dizer que eu tenho que escrever pouco? Não. Você tem que ser bem informativo, mas de maneira o que, meus amores? Objetiva. Se aquilo que você precisa é objetivar, manifestar, motivar, imprescinde, me perdoe, de uma quantidade maior de palavras, você tem que colocar, é óbvio, essa quantidade maior de palavras. Porém, você tem que cortar aquilo que for o que, meus amores? Desnecessário. Corte aquilo que é desnecessário, colocando apenas o necessário, que possui, é óbvio, o máximo de informatividade, que seja o suficiente para você ser claro para o seu interlocutor. Mas não esquecer que quando eu falo em concisão, eu me volto aqui para a transmissão de um máximo de informações, com o que? Com um mínimo de palavras. Quando eu me volto também à concisão, eu tenho o que seria a definição dessa concisão, além desse primeiro tópico. Seria a ação de cortar palavras inúteis, redundâncias, palavras que nada acrescentam ao que foi dito. Tá bom, pessoal? Quando eu falo em concisão, eu falo nisso. E não esquecer também que quando eu falo em concisão, para uma boa produção textual, eu sempre tenho que fazer o que, galera? A organização das ideias. E uma dessas organizações, uma dessas características para você organizar o seu texto de maneira bacana, pessoal, nada mais, nada menos, melhor dizendo, do que uma boa hierarquização. Torne aquilo que é necessário para você colocar na sua produção textual, na verdade, na sua correspondência oficial. Torne aquilo hierarquicamente necessário. O que não é necessário, o que é que você faz? Você corta. Isso aí é o que a gente chama de concisão. A nossa próxima característica é a clareza, é a última. Então, olha só. Qual é a nossa primeira característica? A impessoalidade. Nossa segunda, o uso do padrão culto da língua portuguesa. Nossa terceira, formas de tratamento, que é a formalidade. Nossa quarta, a uniformidade. A quinta, vamos colocar assim, porque eu coloquei lá a uniformidade e a formalidade dentro do mesmo grupo. Certo? A quinta seria a concisão. E a última é a clareza. Você tem um texto claro? Quando você predomina em seu texto todas as características que já foram, galera, citadas anteriormente. No momento em que você usa a impessoalidade, você evita a duplicidade de interpretações. Implica dizer que aí você está sendo o quê, pessoal? Claro. Quando você faz uso do padrão culto da língua portuguesa, em tese,
em tese, não é verdade, nós sabemos que esse uso do padrão culto, ou melhor, esse padrão culto, ele é de entendimento geral. E, por definição, avesso a vocábulos de circulação restrita. O que é que isso quer dizer? Que você também, quando usa esse padrão culto, você também está sendo o quê, meus amores? Claro. Quando você faz uso da formalidade e da uniformidade, nós sabemos que essas duas características, elas possibilitam a imprescindível uniformidade do texto. Porque quando eu sei que eu uso um pronome de tratamento adequado e eu sei que eu uso, na verdade, a correta diagramação, papel normal, tudo bonitinho, a correção ortográfica adequada, tudo bonitinho, a boa datilografia que nós chamamos aqui, nós temos um texto que, galera, claro, a concisão. Quando eu me faço uso aqui, pessoal, da concisão no meu texto, eu faço desaparecer do texto os excessos linguísticos que nada lhe acrescentam. Então, quando eu faço uso de tudo isso, eu estou sendo o que, galera? Claro, eu estou fazendo uso aí da característica que, sem dúvida, é maior, que é a clareza. Então, não esquecer que a redação oficial vai ser a maneira como você vai produzir o seu documento oficial, predominantemente, vamos colocar assim, na administração pública, ou então os particulares, ou as instituições privadas. Não esquecer que, como qualquer bom ato normativo, ele deve, o que, meus amores? Ele deve obedecer aos princípios expressos no artigo 37 da nossa Constituição Federal, que é o que? O LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não esquecer que a impessoalidade, por exemplo, que está lá no artigo 37, é quem vai dar a base para a impessoalidade, não é verdade, pessoal? Que nós temos aqui como características. Por exemplo, a impessoalidade, ela é proveniente de quê? Qual é a noção? Por que que eu digo que o meu documento oficial tem que ser impessoal? Ela é proveniente do raciocínio que você encontra lá no artigo 37. Então, se você sabe que um ato administrativo tem que ter como base o princípio da impessoalidade, então uma das características do seu documento oficial vai ser exatamente a necessidade de ele ser impessoal. Mas, além disso, ele tem que fazer uso do padrão culto, ele tem que ser formal, ele tem que manter uniformidade, ele tem que ser conciso e, reunindo todas essas características, ele tem que ser o que, galera? Um documento que tenha clareza, ok? Então, saindo desse primeiro momento, nós vamos aqui, pessoal, agora nos deparar com documentos, com alguns documentos oficiais, com alguns expedientes. Professora, lá na minha prova, eu vou escrever? Não, você não vai escrever, você não vai fazer um ofício. Mas você precisa saber o que é um ofício. Você precisa saber, galera, o que é um aviso. Você precisa saber o que é um memorando, entendeu? Então, esses documentos aí, que são os mais cobrados nas nossas provas, eles são de importância fundamental. Não dizendo que os outros não são, lógico que não. Mas você tem que ter uma noção bacana desses documentos aqui, a princípio. Amores, eu vou te trazer para o quadro ligeirinho para eu te apresentar aqui um detalhe, tá bom? Vamos aqui ao quadro, vamos comigo? Olha, eu já fiz até um coraçãozinho aqui lindo para vocês. Tá lindo, não tá? Tudo isso daqui para vocês. Existem aqui o que nós chamamos de documentos ou expedientes, documentos que são chamados o que, meu povo? Padrão ofício. Possuem o que, meus amores? Possuem o padrão ofício. Professora, todos então vão ser ofício? Não, eles vão possuir o padrão de um ofício. Quais são esses 3 documentos? O próprio ofício, óbvio. O próprio ofício. Quem mais, amores de minha vida? O memorando. O memorando e o aviso. Então, aqui vocês vão levar em consideração o seguinte. Eu tenho 3 documentos que possuem o que, galera? As mesmas características. Quando eu me volto aqui para a estrutura. Porque eles vão possuir a mesma forma, certo?
Então, quando eu me volto para a forma, literalmente forma, a estrutura física desses documentos, eles vão possuir as mesmas características, uma vez que eles são documentos considerados padrão ofício. Galera, o ofício é um documento de comunicação externa. O ofício é um documento de comunicação que, pessoal, externa. Ele é enviado de uma autoridade para outra autoridade com mesma hierarquia, desde que esteja aqui, no baixo escalão, vou colocar assim, e também é enviado de uma autoridade para outra autoridade de diferente hierarquia. E o ofício também, ele é enviado para particulares. Sai da administração e vai para particulares, ou então um particular pode enviar para a administração pública, certo? Ele é um documento de comunicação que é externa. O memorando não. O memorando, ele só vai ser produzido, galera, dentro do quê? Dentro da instituição pública. Porque o memorando é um documento de comunicação, que, amores de minha vida, interna. Ele é enviado de autoridades que estão na mesma hierarquia, ou então de autoridade para autoridade, que possuem hierarquias, o que, galera, diferentes. A diferença dele para o ofício é que ele vai ser um documento de comunicação que interna. O aviso, galera, também é um documento de comunicação externa. O aviso é um documento de comunicação externa. Qual é a diferença desse documento aviso para o ofício? Já que os dois vão possuir a mesma forma e vão também possuir, de uma certa forma, a mesma finalidade, certo? Porque, assim, é bom que nós saibamos o seguinte: esses documentos, eles vão possuir a mesma forma, certo? Eles vão possuir a mesma forma, mas eles vão possuir o quê? Diferentes finalidades. Diferentes finalidades. Por quê? Porque o ofício e o aviso, por exemplo, eles tratam de assuntos, o que, meus amores, oficiais, como o próprio nome já diz. Eles tratam de situações, o que, meus amores, oficiais. É algo, de uma certa forma, bem mais protocolado. Não que o memorando não seja, lógico, mas o memorando, ele é o faz-tudo dentro da administração pública. Solicitação, ordem de serviço, entendeu? Apresentação de determinados dispositivos legais. Só que é um documento de comunicação que, meus amores, interna, tá bom? Eles, melhor dizendo, vão possuir a mesma forma, e vão possuir o que, pessoal? Diferentes finalidades, tá bom? A diferença, como eu estava falando, que você vai estabelecer do ofício para o aviso, é porque esse documento aqui, ele só é enviado por ministros de Estado. Estado federado, não é isso, pessoal? Os nossos ministros, só pode ser enviado, por favor, não esqueça, por ministros de Estado. Agora, não esquecer que eles vão ser enviados por ministros e para autoridades de mesma hierarquia. E para autoridades de mesma hierarquia. De ministro para ministro. Não é não, meus amores? Mas eu mando de ministro para um governador? Não. O aviso não. E, professor, e se o ministro quiser enviar um documento oficial para o governador? Aí ele vai usar quem? O ofício. Mas ele vai usar o aviso? De jeito nenhum. Porque o aviso deve ser produzido por quem, galera? Pelo ministro, mas para uma autoridade de mesma hierarquia. Aquela galera que nós citamos lá. Chefe da Casa Civil,
o chefe, na verdade, o secretário executivo da Presidência da República, chefe do Congresso Nacional. São essas autoridades aí, na verdade, do grande escalão, não esqueça. Se eu quero enviar um documento oficial, certo? Tratando, óbvio, de um assunto oficial, do secretário de Saúde para o secretário de Educação, que documento é esse? Não é externo. Se é externo, meus amores, implica dizer que isso daí vai ser o quê? Um ofício, não vai ser aviso. Se eu quero enviar um documento de um chefe de um departamento de determinada instituição para um outro chefe de um departamento da mesma instituição, qual é o documento que vai, galera? O memorando. Se eu quero enviar o documento de um ministro da Saúde para o ministro da Educação, qual é o documento que vai, galera? O aviso. Então, por gentileza, não esquecer que, embora esses 3 documentos, eles possuam a mesma forma, eles vão possuir diferentes finalidades. E, por favor, não esquecer que o ofício é um documento de comunicação externa e ele sai de uma autoridade para o que, meus amores? Para outra autoridade em um diferente órgão. E essas autoridades, elas não precisam literalmente estar na mesma hierarquia. Pode ser mesma hierarquia ou pode ser o que, meus amores? Hierarquia diferentes, ok? E também para particulares, porque o ofício ele é enviado para particulares. Quando eu falo em memorando, não. Memorando é um documento de comunicação interna. Então, ele vai ser utilizado ali sempre dentro do mesmo órgão em diferentes setores. De um setor para o outro, seja aquela autoridade com menos hierarquia ou maior hierarquia, entendeu? Com menor hierarquia ou maior. E o aviso também é um documento de comunicação externa, só que ele é enviado de um ministro do Estado para uma outra autoridade de mesma hierarquia. Ou seja, os próprios ministros de Estado, ou então outras autoridades que estão no mesmo alto escalão dessa galera aí. Ok, meus amores? Então, vamos voltar lá para os nossos slides, para a gente visualizar aí um resumo bacana. Olha o que nós visualizamos aqui. O ofício e o aviso são modalidades de comunicação oficial praticamente idênticas, certo? Como nós já vimos. Qual é a diferença? É que o aviso é expedido exclusivamente por ministros de Estado para autoridades de mesma hierarquia, ao passo que o ofício é expedido para e pelas demais autoridades. Qual é a finalidade do ofício e do aviso? O tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da administração pública entre si e, no caso do ofício, também com particulares, ok? E resumindo aí, o memorando é uma modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível, no caso as unidades administrativas, ou em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente, o que, meus amores, interna. Qual é a finalidade do memorando? É o faz tudo, não é isso, pessoal? Pode ter caráter meramente administrativo ou ser empregado para exposição de projetos, ideias, diretrizes, etc., a serem o que, galera? Adotados por determinado setor do serviço público. Então, não esquecer que o memorando é um documento de comunicação que, pessoal, interna. Aí, galera, olha aqui, ó, uma característica importantíssima desse memorando, que é a sua característica principal, é a agilidade, é a rapidez, é a celeridade, não é verdade, que é proveniente do memorando. Lembre que hoje uma das características primordiais dessa agilidade, dessa celeridade, é exatamente, pessoal, a questão dos próprios despachos, como é dado o despacho a esses memorandos, para evitar desnecessário aumento do número de comunicações, os despachos ao memorando, ou seja, a resposta, na verdade, o despacho, despacha esse negócio, vamos dar um resultado, então vamos despachá-lo. Como é que a gente faz? Esse despacho ele deve ser dado no próprio documento e, no caso de falta de espaço, em folha de comunicação. Mas se lá naquele memorando original houver espaço, o despacho tem que ser dado onde, pessoal? No mesmo memorando que o setor recebeu. Se não houver espaço, é que você vai utilizar o que nós chamamos de folha de despacho, tá bom? Além, é óbvio, do memorando. Entenderam aí direitinho, galera? Os outros detalhes que devem ser aqui observados nessas semelhanças do documento do padrão ofício são os traços da forma, da estrutura física. Por exemplo,
É necessário que no documento, seja ele aviso, seja ele memorando, seja ele ofício, que haja, na verdade, que haja, vou colocar bem aqui para você, vou virar aqui, porque nós vamos tratar assim, ó. Alinhado à direita é isso, alinhado à esquerda é isso. Então, pessoal, não esquece que a primeira parte, vamos colocar assim, a primeira parte do teu documento oficial padrão ofício vai ser o tipo, o número do expediente, seguido de quê? Da sigla do órgão que o expede. Deixa eu te contar aqui uma coisinha. Quando você pega lá a folha, com a margenzinha que eu vou já comentar para você, a margem superior, o teu cursor, ele vai estar em determinado lugar. No iniciozinho da página, o teu cursor vai estar num determinado lugar. Aquele cursor, ele vai estar aqui quando a diagramação dele, de uma certa forma, já foi estabelecida. O que é que eu estou querendo dizer? A diagramação dele para a margem lateral esquerda, que será essa, vai ser, galera, de 3 centímetros. Não esquecer. A diagramação, ou seja, a margem lateral esquerda deve ser de quantos centímetros? De 3 centímetros. A margem lateral direita, eu vou colocar a direita, deve ser de 1,5 centímetros. A margem superior, de 5 centímetros. Observe que essa primeira parte, ela vai estar alinhada aqui ao que, galera? À tua esquerda. Ela vai ter que estar alinhada à tua esquerda. E nessa primeira parte, se for um memorando, ou um aviso, ou um ofício, você vai ter o que, galera? Você vai encontrar o tipo do documento oficial. Se for um memorando, meme, ou então memo, como algumas instituições botam, ponto. O número do memorando, barra, o ano do memorando. Professora, eu não boto aqui a data, não, porque a data não vai ser colocada alinhada à tua esquerda. O topônimo, ou seja, o nome do lugar e a data vão ser alinhados à tua direita, tá bom? Vão ser alinhados à tua direita. Então, tu vai pensar, o memorando vai ter o seu tipo, o número do documento, o número dos... Por que, professor, o número? Porque vai ser organizado assim, ó, pelo protocolo. No ano de 2020, qual foi o primeiro documento, o memorando que nós recebemos? Ah, foi esse, tá aqui. Como é que eu sei? Porque lá no início você vai ter meme ou memo, número 001/2020. E qual foi o órgão que expediu? Secretaria-Geral daquele departamento, daquela instituição. Foi a Secretaria-Geral. Então, não esquecer que nessa primeira parte, eu vou encontrar o que é mesmo, pessoal? Eu vou encontrar o tipo do expediente, o número do expediente e o ano do expediente. E, além disso, não esquecer, pessoal, que você também vai ter o quê? A sigla do órgão que o expede. Se for um aviso, aviso, número do aviso, barra, ano e a sigla do órgão que está expedindo. Se for um ofício, você pode ter off ou você pode ter ofício, número, barra, no ano e logo depois o que, galera? O órgão que expede. Eu quero contar outro segredo. Memorando não sai da repartição. O aviso, como ele vai ser enviado de autoridade de um escalão, de alto escalão para o outro, então ele não vai precisar de, vamos colocar assim, de informações do órgão, porque vai estar tudo ali no meio daquele povo lá em Brasília. Não vai ser produzido no meio da galera lá, entre os ministérios, naquela galera lá, na verdade, do centro. Está tudo um pertinho do outro, certo? E quando eu falo em ofício, galera, eu vou ter um documento que sai de um lugar para o outro. Então, isso daqui vai ter endereçamento. Não esquece. Isso daqui vai ter um endereçamento. Como assim, professora, endereçamento? Ó, além do endereçamento, é necessário que a pessoa que está enviando, que é o signatário, utilize-se de algumas informações que são interessantíssimas para a sua identificação. Por exemplo, se a Secretaria de Saúde está enviando um ofício para o secretário de Educação. Então, lá nessa partezinha, nesse espaço aqui dos 5 centímetros, que vai ser a sua margem superior,
você vai poder colocar ou no cabeçalho, porque essas informações do signatário, elas vão poder ficar ou no cabeçalho, ou elas vão poder ficar também lá no rodapé. Mas o mais elegante mesmo é no cabeçalho, eu acho mais elegante. Mas pode ficar ou no cabeçalho, ou pode ficar onde, pessoal, lá no rodapé. As informações às quais eu me refiro aqui, galera, fazem referência, me perdoe a redundância, o timbre do órgão, a logomarca, o logotipo. Fazem aqui também referência ao que? Ao endereço postal da pessoa que está enviando, da autoridade que está enviando, certo? Qual é o e-mail, por exemplo, qual é o endereço postal, para correspondência, literalmente, postal, da Secretaria de Saúde, aí eu coloco lá, tá bom? Qual é o telefone da Secretaria de Saúde, aí eu coloco lá. Qual é o documento, perdão, qual é o correio eletrônico da Secretaria de Saúde, eu coloco lá. Essas informações que vão estar aqui centralizadas no cabeçalho ou lá no rodapé, são chamadas de informações do signatário. Elas atualmente vêm em um documento padrão ofício específico. Que documento é esse, pessoal? O ofício, certo? No ofício. Além disso, nesse ofício, exclusivamente no ofício, você vai ter, é óbvio, o endereçamento, depois dessas partezinhas que eu vou comentar. Mas vamos lá, vamos cuidar, vamos continuar. Eu queria que você, de uma certa forma, conseguisse mapear isso daí, certo? Porque eu vou já fazer um geralzão para você e eu vou montar, de uma certa forma, o ofício com você, tá bom? Então, bora lá. A primeira parte, a princípio, para todos esses documentos, é isso daqui. O tipo, na verdade, que vai ser a característica do nome, o número, o ano e o órgão que expediu. Isso alinhado à esquerda, a uma margem lateral, meus amores, de 3 centímetros, não esquece. Alinhado à tua direita, com uma margem lateral de 1,5, você vai ter o local e a data em que foi assinado por extenso. Por favor, não esquece, com alinhamento à direita. E quando eu falo por extenso, galera, eu estou falando não disso, lógico. Não do numeral da data, mas isso daqui, ó. Para nós, isso daqui vai ser por extenso. Então, eu coloco Brasília, vírgula, 23 de janeiro de 2020, tá bom? Brasília, vírgula, 23 de janeiro de 2020. Amor de minha vida. Logo depois, o Manual da Presidência da República diz que vem um assunto. No caso do ofício, tá bom? No caso do ofício, a tendência é que você tenha antes do assunto, a tendência não, o ideal é que você tenha o destinatário. Então, no caso do ofício, só que o manual traz essa desordem. Mas vamos fazer aqui uma coisinha. Lembre que seja ofício, seja memorando, seja aviso, você vai ter o quê, meus amores? Alinhado. Você primeiro tem tipo, o número, o ano e o órgão expedidor alinhado à tua esquerda. Depois, alinhado à tua direita, você vai ter o local e a data por extenso. Logo depois, qual vai ser a terceira parte do teu documento oficial? Não vai ser o assunto, tá bom? Não vai ser o assunto. Vai ser o destinatário. Vai ser o destinatário. Como assim, professor? O destinatário. O destinatário, é óbvio, é a pessoa que vai receber o teu documento oficial, certo? Vai ser a pessoa que vai receber. É o nome e o cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação. Cuidado com o babado. O memorando, a autoridade destinatária não é tratada pelo nome e pelo cargo. É tratada pelo cargo que ela ocupa. Pelo cargo que ela ocupa. Quem é que vai ter nome e cargo da pessoa? Somente o que, meus amores? O aviso e o ofício. O memorando não. O memorando, a autoridade é tratada, o destinatário é tratado pelo cargo que ele ocupa. E, além disso, lá no espaço do destinatário, no caso do ofício, deve ser incluído também o que, meus amores? O endereço, porque ele não vai sair de um órgão para o outro. Então, não esquecer que você vai ter, por exemplo, eu estou enviando um aviso, eu sou ministra, sou chique. Aí eu sou ministra e vou enviar um aviso. Depois de eu ter colocado à minha esquerda o meu
tipo do documento. Aviso, número, aí vou botar o número, 26/2017. E um tracinho e coloco a autoridade, ministra da Saúde. Fui eu mesma que enviei, tá bom? Ministro da Saúde. Além de eu colocar isso, lá à direita eu vou alinhar o local e a data. Qual vai ser a terceira parte? Eu não estou produzindo nenhum aviso, agora eu vou enviar, eu dou um enter, na verdade, um enterzinho, aí no outro espaçozinho, eu começo a produzir meu destinatário. O meu destinatário vai sempre depender da autoridade pessoal a quem eu envio. Se eu estou produzindo um aviso, isso implica dizer que eu vou produzir sempre de um ministro para um outro ministro, ou então para uma autoridade de mesma hierarquia. Então, certamente essas autoridades vão ser tratadas lá no corpo do ofício com o pronome Vossa Excelência. Se lá no corpo do aviso, melhor dizendo, eu utilizar o pronome de tratamento Vossa Excelência, você vai lembrar que aqui no destinatário eu vou utilizar isso, ó, a Sua Excelência, o Senhor. Se eu fosse enviar para outra ministra, porque sou eu ministra que estou enviando para um ministro, mas se eu fosse enviar para outra ministra, eu diria a Sua Excelência, a Senhora. Entenderam? Mas eu vou enviar para o ministro Antônio José. Então, eu sei que lá no corpo, como eu estou enviando um aviso, lá no corpo, eu, ministra, vou tratar o outro ministro como o que é meu povo, como Vossa Excelência. Então, eu vou dizer assim, ó, lá no destinatário, a Sua Excelência, o Senhor. Aí eu venho para cá, e como é que eu vou tratar essa pessoa? Como, se é o aviso, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o nome e o cargo. Cargo e nome. Ministro, quem mais amor de minha vida? Antônio José. Tá bom? Aí, como é um aviso, eu vou ter endereço? Não. Eu só vou ter o destinatário. Então, a primeira parte do aviso seria o quê, galera? A primeira parte do aviso e do memorando. Aviso e memorando. Seria o quê? Primeira parte, aviso, memorando e ofício, porque tudo é igual. Tipo, número, data e órgão expedidor, alinhado à esquerda. Alinhado à direita, eu vou ter local e data por extenso, é a segunda parte. A terceira parte, eu vou ter que fazer uma breve diferença. O memorando vai ser exclusivamente o que, meus amores? O destinatário do memorando. O cargo que ele ocupa. Tu vai colocar o quê? Ao chefe do departamento tal, tal. Entenderam? A chefe do setor de tal, tal. Só é o cargo que ocupa. Se for um aviso, eu vou dizer a Sua Excelência, o Senhor, ou a Sua Excelência, a Senhora. Se eu tratar, óbvio, se for... Professora, e se um aviso foi enviado do ministro da Saúde para um vereador que não seja o presidente da Câmara? Isso pode acontecer? Pode. Então, se o vereador, lá no corpo do ofício, vai ser tratado como Vossa Senhoria, então aqui eu não vou colocar a Sua Excelência. Eu vou colocar o quê? Se for um ofício, lógico, né? Que é um ministro enviando um ofício. Eu não vou colocar a Sua Excelência, eu vou colocar o que é o Senhor. Mas eu comento já já isso daí. Vamos imaginar que eu esteja produzindo um aviso, para a gente não perder o foco, certo? Eu, ministra, vou enviar um aviso para o meu ministro, para outro ministro. Então, eu vou dizer a Sua Excelência, o Senhor. Eu vou tratar com o cargo e o nome. Se for um ofício, professora, se for um ofício, se eu sou governadora e estou enviando um ofício para o deputado Antônio José, como é que eu vou fazer? O deputado Antônio José, lá no corpo do ofício, vai ser tratado como? Não é com o pronome de tratamento Vossa Excelência? Então, eu vou dizer o quê? A Sua Excelência, o Senhor. Se fosse uma deputada, a Sua Excelência, a Senhora. Ok? E eu vou colocar deputado estadual ou federal? Não. Vou te explicar por quê. Porque no ofício, você não vai ter um endereço aqui abaixo, o endereçamento chamado. Então, você coloca o cargo, deputado Antônio José, e logo lá abaixo você vai colocar o que é amor de minha vida. Se for um deputado federal, óbvio, você coloca a Câmara dos Deputados.
Se for um deputado estadual, você vai colocar o que, galera? A Assembleia Legislativa. É uma questão lógica. Então, não há necessidade de você colocar aqui deputado federal ou deputado estadual, ok? E aí, além desse detalhezinho aqui, você vai colocar o CEP, que vai trazer, óbvio, a identificação do logradouro. Colocar o que, galera? A cidade e o estado. No caso aqui, coloquei Brasília e o distrito. Tá bom, pessoal? Então, ó, no memorando, o meu destinatário vai ser tratado apenas pelo cargo que ele ocupa. Apenas pelo cargo que ele ocupa. No aviso, o meu destinatário vai possuir essas partezinhas, o nome e o cargo, sem contar que não existe o que? Endereçamento, não existe endereço no aviso. Mas no ofício, além de eu tratar o meu destinatário pelo cargo e pelo nome dele, eu vou também ter o que, galera? O endereçamento, tá bom? Não esquecer isso daí. Aí, logo depois dessas 3 partes que nós comentamos, você vai ter o que? O assunto. O assunto, gente, não é tudo que vai ter lá no conteúdo, não. Vai ser o quê? O resumo do teor do documento. É o resumo do teor do documento, tá bom? É um resuminho. Olha um exemplo, olha o assunto. Necessidade de manter as escolas indígenas nos estados brasileiros. Aí você diz assim, Tatiana, esse assunto vai ficar onde? Colocou aqui o tipo, o número, o ano e o órgão responsável alinhado à esquerda. Você vai lá, alinha à direita, depois de dar um enter, óbvio, na outra linha, alinha à direita o local e a data por extenso. Aí volta, alinhado à esquerda, tu vai colocar o destinatário, devendo você observar o que a gente observou ainda agora. Depois do destinatário, você dá outro enter, aí você coloca o quê? O assunto. Aí o assunto é o resumo do teor daquilo que você vai produzir no corpo do documento, ok? Amores, até nosso próximo encontro. A gente completa já já esse negócio aqui.